A primeira coisa que Carla viu ao entrar no apartamento que dividia com Ricardo foi a farda policial dele jogada no chão da sala, ao lado de uma calcinha que definitivamente não era sua. O sangue subiu à cabeça como maré vermelha enquanto seus olhos castanhos intensos escaneavam a cena que se desenrolava diante dela como pesadelo em câmera lenta. 8 anos de relacionamento, 3 de noivado, e tudo desmoronava como castelo de cartas numa terça-feira comum de setembro. Carla Beatriz Rodrigues, aos 32 anos, havia moldado seu corpo e sua mente para serem inquebráveis. Personal trainer há 10 anos e lutadora de MMA amadora há 5, seus músculos torneados não eram apenas estética, eram ferramentas de sobrevivência numa profissão dominada por homens que constantemente subestimavam sua capacidade. Seus cabelos cacheados pretos, que ela sempre prendia com faixas coloridas durante os treinos, agora caíam soltos sobre os ombros tensos que tremiam de fúria contida. O som vinha do quarto. Gemidos baixos, sussurros íntimos, o rende da cama que ela mesma havia escolhido quando se mudaram juntos para aquele apartamento na Savassi. Cada som era como um soco no estômago, cada respiração ofegante do outro lado da porta era uma traição multiplicada por 1000. Carla sentia os punhos se fecharem automaticamente, os músculos dos braços se contraindo numa reação instintiva que a fazia lembrar dos ringues onde descontava frustrações em sacos de pancada. Ricardo era investigador da Polícia Civil, homem que ela admirava pela dedicação ao trabalho e pela forma como falava sobre justiça como missão sagrada. Quantas vezes ele havia chegado em casa reclamando de criminosos que traíam a confiança da sociedade, de pessoas que mentiam descaradamente para encobrir seus crimes. A ironia cortava como lâmina, o homem que prendia traidores havia se tornado o próprio traidor que combatia. Carla se aproximou da porta do quarto com passos silenciosos, sua experiência em artes marciais fazendo cada movimento fluir como sombra. A mulher personal trainer, acostumada a controlar cada músculo do corpo com precisão cirúrgica, agora lutava para controlar a tempestade emocional que ameaçava explodir dentro do peito. Seus olhos intensos, que hipnotizavam clientes durante treinos motivacionais, agora queimavam com uma mistura de dor e raiva que fazia o ar parecer mais denso. Através da fresta da porta entreaberta, conseguiu ver uma cena que gravou para sempre em sua memória como ferro em brasa: Ricardo, o homem que jurou amá-la para sempre, entrelaçado com uma mulher loira que ela reconheceu imediatamente. Patrícia, secretária da delegacia onde ele trabalhava. A mesma mulher que sempre a cumprimentava com sorrisos falsos nos eventos da corporação, que fazia comentários sobre como era sortuda por ter um homem tão dedicado. O corpo atlético de Carla tremeu como folha ao vento, não de fraqueza, mas de uma fúria tão intensa que cada fibra muscular parecia vibrar numa frequência perigosa. Era a sensação que conhecia bem dos momentos antes de uma luta importante, adrenalina pura correndo pelas veias, coração acelerado, músculos preparados para a ação. Compartilha com alguém essa história. Carla Beatriz Rodrigues não nasceu para ser guerreira, foi moldada pelas circunstâncias a se tornar uma. Criada pela avó materna na periferia de Belo Horizonte após os pais morrerem num acidente de carro quando tinha apenas 12 anos, aprendeu cedo que a vida não dava nada de graça. Seu corpo moreno, que hoje era símbolo de força e determinação, foi por anos alvo de bullying na escola, magra demais, alta demais, esquisita demais para os padrões dos colegas. Foi aos 16 anos que Carla descobriu a academia. Não por vaidade ou estética, mas por necessidade de sobrevivência emocional. Dona Conceição, sua avó, trabalhava como faxineira em 3 casas diferentes para sustentar a neta, e Carla via na musculação uma forma de canalizar a raiva que sentia do mundo, da injustiça, da solidão. Seus cabelos cacheados, que a avó sempre dizia serem a coroa mais bonita que Deus podia dar, se tornaram sua marca registrada quando começou a competir em fisiculturismo amador.
Durante a faculdade de Educação Física, Carla trabalhava a meio período numa academia popular do centro da cidade. Foi lá que conheceu suas primeiras clientes mulheres, donas de casa que queriam emagrecer, executivas que buscavam alívio do estresse, jovens que sonhavam com o corpo que ela havia conquistado. Descobriu que tinha dom para motivar pessoas, para enxergar potencial onde outros viam apenas limitações. O MMA chegou à sua vida aos 27 anos, quando um técnico de luta a viu treinando na academia e sugeriu que experimentasse o octógono. A primeira vez que pisou num ringue, Carla sentiu que havia encontrado sua verdadeira vocação. Ali, não importava se era mulher, se era preta, se vinha da periferia, importava apenas sua técnica, sua força, sua determinação. Cada vitória era uma vingança silenciosa contra todos que haviam duvidado dela. Foi durante uma competição de MMA amador que conheceu Ricardo. Ele estava trabalhando na segurança do evento, um investigador da Polícia Civil que fazia extras nos fins de semana. Carla havia acabado de vencer uma luta particularmente difícil quando ele se aproximou para parabenizá-la, impressionado com sua técnica e determinação. "Nunca vi ninguém lutar com tanta paixão", foram as primeiras palavras que ele disse a ela. O relacionamento cresceu devagar, construído sobre admiração mútua. Ricardo respeitava sua independência, sua carreira, seus sonhos de abrir a própria academia. Ele falava sobre como se sentia orgulhoso de namorar uma mulher tão forte, tão determinada, tão diferente das outras. Carla, acostumada a homens intimidados por sua força física, finalmente havia encontrado alguém que via sua musculatura como beleza, não como ameaça. Durante 8 anos, eles construíram uma vida juntos baseada na confiança absoluta. Carla o ajudava a se manter em forma para os testes físicos da polícia, e ele a apoiava em suas competições, sempre presente na primeira fila gritando seu nome. Quando Ricardo pediu-a em casamento há 3 anos, durante uma festa na delegacia, Carla sentiu que finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. Mas nos últimos meses, algo havia mudado. Ricardo chegava mais tarde em casa, falava menos sobre o trabalho, parecia distante durante os treinos que faziam juntos. Carla atribuía ao estresse do trabalho policial, às pressões da corporação, aos casos difíceis que ele investigava. Nunca imaginou que a mudança tivesse nome e sobrenome: Patrícia Santos, secretária de cabelos loiros e sorrisos falsos que há meses vinha roubando o coração do homem que prometera ser seu para sempre. Carla permaneceu paralisada por segundos que pareciam eternos, assistindo o homem que amava trair não apenas seu coração, mas toda a base de confiança sobre a qual haviam construído uma vida juntos. Seus músculos torneados, treinados para reagir instantaneamente em situações de combate, agora estavam tensos como cordas de violão prestes a arrebentar. O corpo atlético que dominava rindes e inspirava clientes estava sendo dominado por uma mistura tóxica de raiva e dor que subia do estômago como lava vulcânica. Foi quando Ricardo sussurrou o nome de Patrícia com uma ternura que nunca havia usado com ela que algo se quebrou definitivamente dentro de Carla. Não era apenas o som das palavras, mas a intimidade que carregavam, a mesma intimidade que ela pensava ser exclusivamente sua. Suas mãos firmes, acostumadas a segurar halteres e aplicar chaves de luta, tremeram violentamente antes de se fecharem em punhos que poderiam quebrar tijolos. A porta do quarto se abriu com um estrondo que fez os dois amantes se separarem como animais assustados. Carla estava parada no batente, seus cabelos cacheados pretos emoldurando um rosto que mesclava dor profunda com fúria assassina. Seus olhos castanhos intensos, que costumavam irradiar determinação e força, agora brilhavam com uma luz perigosa que fez Ricardo empalidecer instantaneamente. "Carla, eu posso explicar." A voz dele saiu como gemido de cachorro ferido, mas foi cortada pelo silêncio mortal que ela mantinha. Patrícia tentou se cobrir com o lençol,
seus olhos azuis arregalados de terror ao perceber que havia sido descoberta pela mulher mais fisicamente poderosa que conhecia. O corpo atlético de Carla, de pé no batente da porta, parecia uma estátua de guerra prestes a ganhar vida. Por longos segundos que duraram eternidades, ninguém se moveu. O apartamento que por anos havia sido santuário de amor se transformou em arena gladiatória onde predadores e presas se mediam antes do combate final. Carla sentia cada músculo de seu corpo vibrando numa frequência perigosa, como um motor de alta performance aquecido além dos limites seguros. 8 anos. A voz dela saiu como sussurro mortal, cada palavra carregada de uma dor tão intensa que fazia o ar ficar mais denso. 8 anos, Ricardo. E você me trai com essa vaca que finge ser minha amiga nas festas da corporação. Ricardo tentou se levantar da cama, mas a expressão no rosto de Carla o fez reconsiderar. Era a mesma expressão que ela tinha momentos antes de finalizar adversárias no octógono, fria, calculista, absolutamente letal. Patrícia choramingava baixinho, como se isso pudesse apagar os meses de traição sistemática, as mentiras elaboradas, os encontros secretos que haviam destruído uma família. Foi então que Carla percebeu os detalhes que sua mente analítica de lutador havia registrado automaticamente. As roupas de Patrícia jogadas com pressa no chão eram as mesmas que ela usará na festa de confraternização da delegacia na semana anterior. A perfume que impregnava o ar era o mesmo que Carla havia sentido na camisa de Ricardo nos últimos meses, mas que ele sempre justificava como o cheiro da delegacia. Até mesmo a lingerie que Patrícia tentava esconder era um conjunto que Carla havia visto ela comprando no shopping, quando disse que era para impressionar um crush misterioso. A traição não era apenas sexual, era uma conspiração elaborada, uma mentira construída tijolo por tijolo durante meses. Cada sorriso falso de Patrícia nos eventos sociais, cada abraço amigável que ela dava em Carla, cada pergunta sobre o relacionamento havia sido parte de um plano para roubar não apenas o noivo, mas destruir completamente a vida que ela havia construído. Carla deu um passo para dentro do quarto, e Ricardo instintivamente recuou. Mesmo sendo policial treinado, ele conhecia a força da mulher com quem havia vivido 8 anos. Havia visto ela quebrar tábuas de madeira com as mãos nuas, havia presenciado nocautes que ela aplicava em adversárias muito maiores. E agora, toda essa força estava direcionada para ele como laser focado em alvo específico. Nos ajude a chegar para mais pessoas, inscreva-se no canal. A tensão no quarto explodiu quando Carla percebeu que a situação era ainda pior do que havia imaginado. Sobre a cômoda, claramente visível para quem quisesse ver, havia uma pilha de papéis que a fez sentir como se tivesse levado um soco no fígado. Eram documentos do apartamento, o apartamento que ela e Ricardo haviam comprado juntos, financiado com sacrifício durante 5 anos, cada prestação paga com o suor de seus treinos como personal trainer. Os papéis mostravam que Ricardo havia colocado o imóvel à venda sem consultá-la. Pior, já havia um comprador interessado, e a documentação estava sendo transferida apenas para o nome dele, usando uma brecha legal que excluía Carla da propriedade que ela havia ajudado a pagar desde o primeiro tijolo. Você não está apenas me traindo. A voz de Carla saiu como um rosnado de animal ferido, seus punhos se apertando até as articulações estralerem. Você está me roubando. Nossa casa, Ricardo. A casa que eu ajudei a pagar com cada cliente que treinei, com cada competição que lutei. Ricardo tentou se explicar, gaguejando desculpas que soavam mais como confissões. A situação havia começado apenas como atração física por Patrícia, mas evoluído para algo que ele chamava de amor verdadeiro. Ele e a secretária haviam planejado se mudar para outro estado, onde ele já havia conseguido transferência para uma delegacia do interior, longe dos problemas e complicações que Carla representava.
A frieza do planejamento fez o sangue de Carla ferver como água em caldeirão. Não era um caso passional, um erro momentâneo, um deslize emocional. Era uma conspiração fria e calculada para destruir sua vida enquanto construíam a nova vida deles com os destroços do que ela havia perdido. Patrícia, ainda tentando se vestir às pressas, cometeu o erro fatal de abrir a boca. Carla, você precisa entender que essas coisas acontecem. Ricardo merece ser feliz, e vocês já não eram compatíveis há muito tempo. Você é muito intensa para ele. A palavra intensa ecoou na mente de Carla como tapa na cara. Era o mesmo termo que pessoas usavam para diminuí-la desde a adolescência: intensa demais, forte demais, independente demais. Como se sua força fosse defeito, como se sua determinação fosse algo de que se envergonhar. Carla deu 2 passos em direção à cama, e tanto Ricardo quanto Patrícia recuaram instintivamente. Seus músculos definidos ondulavam sob a pele morena como cobras prontas para atacar. Era o momento em que lutadoras menos experientes perdiam o controle e cometiam erros fatais, mas Carla não era lutadora inexperiente. Intensa. A palavra saiu de sua boca como pergunta retórica carregada de veneno. Você quer ver o quanto eu posso ser intensa, Patrícia? Você, que fingiu ser minha amiga por meses enquanto planejava roubar minha vida. Foi então que Ricardo cometeu o segundo erro: tentou se impor fisicamente. Levantou-se da cama e deu um passo em direção a Carla com a postura autoritária que usava quando prendia criminosos. Carla, você precisa sair daqui agora. Nós vamos conversar sobre isso quando você estiver mais calma. O riso que saiu da garganta de Carla foi mais assustador que qualquer grito. Era o riso de quem acabará de perceber que não tinha mais nada a perder, que toda a vida cuidadosamente construída havia desmoronado em questão de minutos. Ricardo, o policial treinado, percebeu tarde demais que havia subestimado completamente a mulher com quem viverá 8 anos. Carla não era apenas forte fisicamente, era taticamente inteligente, psicologicamente preparada para situações extremas, e agora estava operando com a clareza mental de quem não tinha mais nada a perder. O que aconteceu nos próximos segundos foi como dança mortal coreografada por anos de treinamento e fúria acumulada. Ricardo tentou avançar sobre Carla com a arrogância de quem achava que sua autoridade policial seria suficiente para intimidá-la, mas esqueceu que estava lidando com uma lutadora profissional cujo corpo era uma arma letal perfeitamente calibrada. Carla desviou do movimento de Ricardo com fluidez felina, seus reflexos treinados reagindo mais rápido que seu próprio pensamento consciente. Em um movimento que parecia ter sido ensaiado 1000 vezes nos ringues, ela aplicou uma chave de braço que fez o investigador da polícia civil cair de joelhos no chão do próprio quarto, gemendo de dor e surpresa. 8 anos, Ricardo. Sua voz saía controlada apesar da tempestade emocional que devastava seu interior. 8 anos eu te ajudei a passar nos testes físicos da corporação. Eu que te ensinei a se defender, eu que fortaleci seus músculos, eu que te transformei no policial que você é hoje. E você usa essa força que eu te dei para tentar me intimidar. Patrícia gritou algo sobre chamar a polícia, o que arrancou outro riso assombrado de Carla. Chamar a polícia? Ele é a polícia, querida. E agora vocês dois vão descobrir o que acontece quando alguém trai uma mulher que não tem mais nada a perder. O apartamento inteiro parecia pulsar com a energia de Carla, como se suas emoções fossem tão intensas que alteravam a própria atmosfera do ambiente. Seus cabelos cacheados pretos estavam úmidos de suor, não pelo esforço físico. Submeter Ricardo havia sido ridiculamente fácil, mas pela intensidade emocional que a consumia como fogo descontrolado. Foi nesse momento de poder absoluto que Carla tomou a decisão que mudaria tudo. Poderia quebrar o braço de Ricardo, poderia fazer Patrícia engolir cada mentira que havia contado,
poderia usar sua força física para destruir fisicamente os dois como eles haviam destruído emocionalmente ela. Mas isso a transformaria na criminosa que eles poderiam pintar para o mundo. Em vez disso, Carla soltou Ricardo bruscamente e deu 3 passos para trás, seus olhos castanhos intensos brilhando com uma frieza que era mais aterrorizante que qualquer violência física. Seus músculos permaneciam tensos, prontos para a ação, mas sua mente calculava com a precisão de computador militar. Vocês acham que me destruíram, não é? A pergunta saiu como um sussurro mortal. Acham que roubando minha casa, meu noivo, minha vida, vocês vão ser felizes para sempre enquanto eu fico com os cacos? Carla caminhou até a cômoda onde estavam os papéis da venda do apartamento, seus movimentos fluidos como predador que acaba de identificar a estratégia perfeita de caça. Pegou todos os documentos com mãos que não tremiam mais, agora eram instrumentos de precisão cirúrgica. Mas vocês esqueceram de uma coisa muito importante. Seus olhos fixaram-se nos de Ricardo com intensidade que fez o homem recuar ainda mais. Eu conheço todos os segredos dele, Patrícia. Sei de cada esquema sujo que ele fez na corporação, cada prova que ele falsificou, cada suborno que ele aceitou e achou que eu não sabia. O rosto de Ricardo perdeu toda a cor. Durante 8 anos de relacionamento, ele havia se vantado para Carla sobre suas pequenas trapaças no trabalho, confiante de que ela nunca usaria essas informações contra ele. Agora percebia que havia entregado todas as armas que ela precisaria para destruí-lo completamente. A transformação no rosto de Ricardo foi instantânea e aterrorizante. O homem que segundos antes tentava intimidá-la com autoridade policial agora parecia uma criança assustada que acabará de perceber que brincava com fogo. Patrícia olhava confusa de um para o outro, ainda sem compreender completamente a bomba que Carla havia acabado de detonar, mas sentindo terror crescente no ar como gás venenoso. Carla, você não pode. A voz de Ricardo saiu estrangulada, desesperada. Você sabe que essas coisas, que eu só te contei porque confiava em você. Eram confidências de casal. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Carla era pura vingança destilada. Confidências de casal? Como aquela vez que você me contou sobre ter plantado drogas no carro do Juvenal para conseguir a promoção. Ou quando riu de como falsificou a assinatura da delegada nos relatórios do mês passado. Essas confidências, Ricardo. Cada palavra era como punhal sendo cravado no peito dele. Carla havia guardado essas informações não por maldade, mas porque amava Ricardo e acreditava que podia ajudá-lo a se tornar um policial melhor. Agora, essas mesmas informações se transformaram em arsenal letal que poderia destruir não apenas sua carreira, mas mandá-lo direto para a prisão. Patrícia finalmente compreendeu a gravidade da situação. Ricardo, do que ela está falando? Que drogas? Que assinaturas falsas? Sua voz tremia como folha ao vento, e pela primeira vez desde que Carla chegará, o medo em seus olhos era direcionado não apenas à personal trainer furiosa, mas ao homem por quem havia destruído um casamento. Cala a boca, Patrícia! Ricardo explodiu, sua máscara de sedutor romântico finalmente caindo para revelar o homem desesperado e potencialmente perigoso que sempre se escondeu por baixo. Você não entende nada. Essa maluca pode acabar com minha carreira, com minha vida. A palavra maluca foi o estupim final. Carla avançou sobre Ricardo com velocidade que fez Patrícia gritar, mas desta vez não foi para aplicar violência física. Foi para pegar o celular dele, que estava sobre a mesa de cabeceira junto com sua carteira e distintivo policial. Com movimentos precisos de quem conhecia cada senha e código do homem com quem viveu 8 anos,
Carla acessou o WhatsApp de Ricardo e encontrou exatamente o que procurava: meses de conversas comprometedoras com outros policiais, fotos de evidências que deveriam estar lacradas, discussões sobre como resolver casos problemáticos de formas que violavam completamente a ética policial. Olha só que interessante, Patrícia. Carla mostrou a tela do celular para a secretária aterrorizada. Seu namorado não é apenas adúltero e ladrão. Ele é um policial corrupto que pode levar vocês dois para a cadeia. Ricardo tentou pular sobre ela para recuperar o telefone, mas Carla já havia enviado tudo para seu próprio celular e para uma conta de e-mail que ela mantinha como backup. Anos de relacionamento com um policial haviam lhe ensinado a importância de manter evidências seguras. O apartamento que minutos antes era cenário de traição romântica agora se transformará em campo de batalha onde 3 vidas foram destruídas simultaneamente. Ricardo percebeu que perdeu não apenas Carla, mas potencialmente sua liberdade. Patrícia compreendeu que não se apaixonara por um herói romântico, mas por um criminoso fardado. E Carla descobriu que sua vingança seria muito mais completa e devastadora do que qualquer violência física poderia proporcionar. O silêncio que tomou conta do quarto era carregado de ameaças futuras, processos judiciais inevitáveis e vidas que nunca mais seriam as mesmas. Se você está gostando dessa história, nos ajude e curta esse vídeo. Carla permaneceu no centro do quarto, segurando o celular de Ricardo como se fosse uma granada com o pino puxado, enquanto uma verdade ainda mais sombria começava a se revelar através das mensagens que ela lia com crescente horror. A traição de Ricardo não era apenas pessoal, era parte de um esquema muito maior que envolvia a corporação inteira da delegacia onde ele trabalhava. As conversas no WhatsApp revelavam uma rede de corrupção sistêmica que fazia os crimes individuais de Ricardo parecerem brincadeira de criança. Havia fotos de drogas sendo redistribuídas ao invés de destruídas, discussões sobre como dividir propinas de empresários que queriam investigações arquivadas, e até mesmo o planejamento de operações falsas para justificar gastos com equipamentos que na verdade eram vendidos no mercado negro. Meu Deus, Ricardo! A voz de Carla saiu como o sussurro de quem acabará de descobrir que viveu 8 anos com um estranho completo. Você não é apenas um policial corrupto. Você faz parte de uma quadrilha criminosa que opera dentro da própria delegacia. Mas a revelação mais devastadora ainda estava por vir. Entre as mensagens, Carla encontrou conversas que a mencionavam diretamente. Ricardo havia usado informações sobre sua rotina de personal trainer, seus clientes, seus horários de treino, para ajudar outros policiais corruptos a planejarem assaltos e extorsões. Empresários ricos que ela treinava eram vigiados e chantageados com base em informações que Ricardo obtinha através dela. Você me usou como espiã involuntária. A acusação saiu como o grito que fez as paredes do apartamento parecerem tremer. Cada cliente que eu mencionava, cada pessoa rica que eu treinava, você passava informações para essa quadrilha investigar e chantagear. Ricardo tentou negar, mas as evidências eram irrefutáveis. Havia mensagens específicas onde ele descrevia detalhes íntimos sobre clientes de Carla, onde moravam, que carros dirigiam, quais eram seus hábitos de segurança. Informações que apenas alguém muito próximo a ela poderia ter obtido. Patrícia, que até então havia sido apenas uma secretária ingênua apaixonada por um policial charmoso, descobriu que também era peça no jogo de Ricardo. Ele a havia seduzido não apenas por atração física, mas porque ela tinha acesso aos arquivos confidenciais da delegacia, incluindo informações sobre investigações que poderiam comprometer o esquema criminoso do qual ele fazia parte. Ele me pediu para copiar arquivos, disse que era para estudar em casa. Patrícia sussurrou, suas ilusões românticas desmoronando como castelo de areia. Eu achei que estava ajudando ele a se tornar um policial melhor. Na verdade,
estava ajudando criminosos a escaparem da justiça. A dimensão real da traição de Ricardo se revelou em sua magnitude assustadora. Ele não havia apenas quebrado o coração de Carla, mas havia usado sua confiança para transformá-la em cúmplice involuntária de crimes que ela jamais imaginara existir. Cada momento íntimo que compartilharam, cada conversa casual sobre seu trabalho, cada cliente que ela mencionava havia sido catalogado e usado para alimentar uma máquina criminosa disfarçada de aplicação da lei. O que aconteceu nas 6 horas seguintes mudou não apenas a vida de Carla, mas a estrutura inteira da Polícia Civil de Minas Gerais. Armada com evidências irrefutáveis e movida por uma fúria que transcendia qualquer vingança pessoal, Carla transformou-se de vítima traída em denunciante que causaria o maior escândalo de corrupção policial da história do Estado. Usando seus conhecimentos de tecnologia, adquiridos para gerenciar redes sociais de sua carreira como personal trainer, Carla criou cópias de todas as evidências e as enviou simultaneamente para a Corregedoria da Polícia Civil, o Ministério Público, 3 jornais diferentes e uma ONG que monitorava abusos policiais. Mas sua vingança foi além das instituições oficiais. Carla publicou em suas redes sociais, que tinham milhares de seguidores fitness, um relato detalhado de como havia descoberto que seu noivo não apenas a traía, mas usava informações obtidas através dela para alimentar uma rede criminosa. O post viral alcançou 500 mil de compartilhamentos em 24 horas. Ricardo foi preso uma semana depois, junto com outros 6 policiais da mesma delegacia. A operação, batizada de Operação Personal, se tornou manchete nacional quando se descobriu que a quadrilha havia roubado mais de R$ 2 milhões em propinas e chantagens ao longo de 3 anos. Patrícia perdeu o emprego e enfrentou processo por cumplicidade, mas sua cooperação com as investigações a livrou da prisão. Descobriu da pior forma possível que o homem por quem havia destruído um casamento era um criminoso que a usava como ferramenta para seus esquemas. Carla, por sua vez, experimentou uma transformação que nem ela mesma esperava. A publicidade do caso a transformou em símbolo de mulher forte que se recusou a ser vítima silenciosa. Sua academia de personal training explodiu em popularidade, com mulheres de todo o país procurando-a não apenas para treinar, mas para aprender a desenvolver a força física e mental necessária para enfrentar situações extremas. 3 meses após o escândalo, Carla abriu sua própria academia especializada em autodefesa para mulheres. Corpo Forte, Mente Livre se tornou um movimento que ensinava não apenas técnicas de luta, mas também como identificar sinais de manipulação e abuso. Cada soco desferido nos sacos de pancada era uma declaração de independência, cada chave de luta ensinada era uma ferramenta de libertação. O apartamento que Ricardo tentará roubar dela foi recuperado através de processo judicial, mas Carla vendeu e usou o dinheiro para expandir seus negócios. Não queria mais viver em espaço contaminado por mentiras e traições. 1 ano depois, durante uma entrevista para uma revista nacional sobre empoderamento feminino, Carla refletiu sobre como a pior traição de sua vida se transformou na maior oportunidade de crescimento. Ricardo achou que estava me destruindo, disse, seus músculos torneados brilhando sob as luzes do estúdio. Na verdade, ele me libertou para me tornar quem eu sempre deveria ter sido. A mulher que descobriu a traição do noivo numa manhã de terça-feira se transformou na empresária que empoderava milhares de outras mulheres a encontrarem sua própria força. E isso, Carla sabia, era uma vingança mais doce e duradoura que qualquer violência física poderia proporcionar. O impacto da Operação Personal se espalhou muito além das fronteiras de Minas Gerais, criando ondas que transformaram a forma como a sociedade brasileira enxergava tanto a corrupção policial quanto o poder de uma mulher decidida a buscar justiça. Carla descobriu que sua coragem de expor Ricardo havia inspirado dezenas de outras mulheres a denunciarem parceiros envolvidos em atividades criminosas,
criando um efeito dominó de revelações que abalaram corporações em todo o país. A Academia Corpo Forte, Mente Livre se tornou mais que um negócio, virou um movimento social. Mulheres viajavam de outros estados para participar dos workshops de autodefesa que Carla desenvolvera, mas que iam muito além de técnicas de luta. Ela ensinava suas alunas a identificarem sinais de manipulação psicológica, a reconhecerem relacionamentos tóxicos antes que se tornassem destrutivos, e principalmente, a nunca subestimarem sua própria força interior. Durante as aulas, Carla frequentemente compartilhava sua experiência não como história de vitimização, mas como exemplo de transformação. Eu não sou forte apesar de ter sido traída, ela dizia para turmas lotadas de mulheres de todas as idades. Eu sou forte porque escolhi transformar essa traição em combustível para algo maior. O caso também gerou mudanças institucionais significativas. A Polícia Civil de Minas Gerais implementou novos protocolos de segurança interna, sistemas de monitoramento de comunicações entre agentes, e programas de educação ética que se tornaram modelo para outros estados. O Protocolo Carla, como ficou conhecido, estabeleceu canais seguros para denúncias de corrupção que protegiam tanto denunciantes quanto suas famílias. Ricardo, cumprindo pena de 8 anos por formação de quadrilha e corrupção ativa, se tornou símbolo nacional de como o abuso de poder pode destruir não apenas instituições, mas vidas pessoais. Suas tentativas de intimidar Carla durante o processo judicial apenas reforçaram a imagem dela como mulher que se recusava a ser silenciada por homens acostumados a controlar mulheres através do medo. O impacto emocional mais profundo, porém, foi na própria Carla. A mulher que antes canalizava sua força principalmente para competições esportivas descobriu que seu verdadeiro propósito era usar essa força para proteger outras mulheres. Cada nova aluna que chegava insegura e saía empoderada, cada história de transformação que recebia por e-mail, cada mulher que encontrava coragem para deixar relacionamentos abusivos representava uma vitória muito maior que qualquer troféu de MMA. Carla também descobriu que era possível amar novamente, mas de forma completamente diferente. Começou a namorar Marcos, um psicólogo especializado em trauma que admirava não apenas seu físico, mas sua força mental e sua capacidade de transformar dor em propósito. Ele apoiava seu trabalho de empoderamento feminino e nunca tentou diminuir sua intensidade, pelo contrário, a encorajava a ser ainda mais poderosa. A transformação de Carla influenciou até mesmo Patrícia, que após cumprir serviço comunitário relacionado ao caso, procurou-a para se desculpar pessoalmente. As duas mulheres, que haviam sido adversárias na tragédia criada por Ricardo, encontraram forma de curar suas feridas através da compreensão mútua de como haviam sido manipuladas pelo mesmo homem. Ele nos colocou uma contra a outra, Patrícia disse durante a conversa que durou horas. Mas no final, nós duas saímos mais fortes. Você me ensinou que mulher não precisa competir com mulher, nós precisamos nos proteger mutuamente. O legado emocional mais importante de tudo o que aconteceu foi a prova concreta de que uma mulher traída não precisa se tornar vítima permanente. Carla demonstrou que é possível transformar a pior experiência da vida na melhor oportunidade de crescimento, desde que se tenha coragem de escolher a força ao invés da amargura. 5 anos após descobrir Ricardo na cama com Patrícia, Carla Beatriz Rodrigues havia se tornado muito mais que uma personal trainer ou lutadora de MMA. Ela era símbolo vivo de que a traição mais devastadora pode se transformar na maior oportunidade de renascimento quando uma mulher recusa o papel de vítima e escolhe o caminho da transformação. A rede Corpo Forte, Mente Livre agora tinha 15 unidades espalhadas pelo Brasil, cada uma dirigida por mulheres que haviam passado por situações similares à de Carla e encontraram na força física e mental uma forma de reconstruir suas vidas. O método que ela desenvolvera combinava treinamento físico intenso com educação emocional,
criando guerreiras modernas capazes de se defender tanto de agressões físicas quanto de manipulações psicológicas. Seu livro Da Traição ao Triunfo, Como uma Mulher Forte Transforma a Dor em Poder se tornou best-seller nacional e foi traduzido para 8 idiomas. Carla descobriu que sua história ecoava nas experiências de mulheres em todo o mundo que haviam sido traídas, manipuladas ou subestimadas por homens que pensavam que força feminina era ameaça a ser controlada. O que mais impressionava nas palestras que Carla dava pelo país era sua capacidade de transformar auditórios inteiros de mulheres feridas em exércitos de guerreiras determinadas. Ela não pregava vingança ou ódio contra os homens, mas sim o desenvolvimento da força necessária para nunca mais aceitar ser tratada como objeto descartável ou ferramenta de uso alheio. Ricardo me fez um favor, ela costumava dizer durante as palestras, suas palavras sempre arrancando aplausos emocionados. Ele me libertou de uma vida pequena onde eu me contentava em ser apenas forte fisicamente. A traição dele me ensinou que eu podia ser forte em todas as dimensões da vida. Marcos, com quem se casou 3 anos após o escândalo, se tornou parceiro não apenas romântico, mas profissional em sua missão. Como psicólogo, ele ajudava a desenvolver programas de recuperação emocional que complementavam o treinamento físico oferecido nas academias. Juntos, criaram um modelo de relacionamento baseado em respeito mútuo e apoio aos sonhos individuais que se tornou inspiração para milhares de casais. A influência de Carla transcendeu o mundo fitness e chegou às esferas acadêmicas e governamentais. Universidades passaram a estudar seu caso como exemplo de como mulheres podem usar trauma pessoal para gerar mudança social positiva. Delegacias de todo o país implementaram treinamentos baseados em sua experiência para identificar e combater redes de corrupção interna. Mas talvez o legado mais bonito de Carla fosse a transformação que ela causava em mulheres individualmente. Cada nova aluna que chegava quebrada e saía empoderada, cada história de divórcio transformada em libertação, cada mãe que ensinava a filha a nunca aceitar desrespeito representava uma vitória contra a cultura que ensina mulheres a serem vítimas silenciosas. A personal trainer que descobriu a traição do noivo numa manhã de terça-feira provou que uma mulher forte não é apenas aquela que consegue quebrar tábuas com as mãos, mas aquela que consegue quebrar ciclos de abuso, padrões de submissão e a crença de que traição define o valor de quem foi traída. Carla transformou sua dor mais profunda no combustível que alimentou uma revolução silenciosa. Milhares de mulheres que aprenderam que força física é apenas reflexo de força mental, que músculos torneados são menos importantes que caráter forjado na adversidade, e que a vingança mais doce é viver uma vida tão plena e poderosa que quem te traiu se arrepende para sempre de ter perdido alguém extraordinário. Essa foi mais uma história que mostra que quando uma mulher decide parar de ser vítima e começar a ser heroína de sua própria vida, ela não transforma apenas seu destino, transforma o mundo ao seu redor.